Bom dia! Venho para vos apresentar as leituras do próximo domingo, que é o domingo da tarde, é o quarto domingo da Quaresma, que neste ano é o domingo sobre a luz, fala-nos da luz. É o tema da luz neste domingo, portanto, abrir os olhos do cego de nascença, encaminhar o catecúmeno para a luz total e final que é Cristo. A primeira leitura lindíssima fala-nos do livro de Samuel, fala-nos de como Samuel vai à casa de Jessé escolher entre os seus filhos, um deles será ungido rei de Israel. E é claro, os filhos de Jessé eram filhos inteligentes, bonitos, fortes, valorosos e tal, e o primeiro então, Eliabe, era de belo aspecto e tal. E Jessé, pois, apresenta os seus filhos ao Samuel, e logo com o filho primogênito, e claro, aí que quando Samuel viu o Eliabe, disse: este que o Senhor escolheu. Mas a resposta do Senhor não te impressiones com o seu belo aspecto, nem com a sua elevada estatura, pois não foi esse que eu escolhi. Deus vê como homem. Deus não vê como o homem. O homem olha às aparências. O Senhor vê o coração. Aprendemos muito com esta expressão, não é? Porque nós muitas vezes olhamos as aparências. Parece que as aparências é que contam, mas não. Realmente devemos olhar segundo o coração de Deus e olhar o coração do homem. E, portanto, dos filhos de Jessé, o mais novo, que era aquele que estava a guardar os rebanhos, pois é esse mesmo, vai lá chamá-lo, porque não nos sentaremos à mesa enquanto ele não vier. E é ele mesmo. E quando David, então, que é assim o menino, o David, vem o mais novo, não é? Mandou chamar, disse: era ruivo, de belos olhos e agradável presença. O Senhor disse a Samuel: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Samuel pegou na âmbula do óleo e ungiu no meio dos irmãos. Daquele dia em diante o Espírito do Senhor apoderou-se de David. Portanto, a unção real fez realmente David o ungido do Senhor. Portanto, esta faz pensar na nossa unção sacerdotal. No dia em que o Senhor Bispo nos traça e nos dá o óleo santo na nossa cabeça, nas nossas mãos, sentimos diferentes. É como o crismado. Quando o crismado vai junto do Senhor Bispo e recebe na testa o óleo santo da crisma, ele sente-se muito feliz, porque o óleo perfumante do crisma e perfumado faz dele realmente um cristão com o prazer de sentir Cristo, sentir Deus, o Espírito de Deus habitando em si. Depois vem o Salmo responsorial, o Salmo 22, muito conhecido, chamado Bom Pastor, não é? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Portanto, o Senhor para mim prepara a mesa à vista dos meus adversários, com óleo me perfumais a cabeça e o meu cálice transborda. A bondade e a graça hão de acompanhar-me todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A leitura de São Paulo aos Efésios, pois vem-nos também dizer: vós outrora erais trevas, mas agora sois luz. Antes de aderir à fé eram trevas e agora sois luz. E então, o que é o fruto da luz? A bondade, a justiça e a verdade. Olha que lindo. Então, se nós procurarmos a verdade, a justiça e a verdade, estamos na luz. Procurar sempre mais o que agrada ao Senhor, sem tomar parte nas obras das trevas. Todas as coisas são condenadas, são postas a descoberto pela luz, e tudo o que assim se manifesta torna-se luz. É por isso que se diz: desperta, tu que dormes, levanta-te do meio dos mortos e Cristo brilhará sobre ti. Lindíssimo. E então vem a leitura do Evangelho, que naturalmente pois é muito mais bonita a narração na sua forma longa, do Evangelho de São João, capítulo 9, 1 a 41. Portanto, são 41 versículos que se leem. Então, aparece o cego, não é? Há aquele diálogo de quem é a culpa dele ter nascido cego, é dele ou dos seus pais.
entendia-se que realmente uma fatalidade destas era culpa do pecado, o castigo, que Deus castigava. Isso não era o próprio, castigava no próprio o pecado dos seus pais. E Jesus diz, nem ele nem os seus pais pecaram. Isso não tem nada a ver com os pecados dele ou dos pais. Aconteceu assim para se manifestarem nele as obras de Deus. É interessante ver esta parte bonita, que o Senhor quer precisar do cego. É deste cego que eu preciso para manifestar as obras de Deus. Interessante. Então, o cego, Jesus faz-lhe este deitar-lhe a saliva nos olhos e tal, e olha, agora vai-te lavar à piscina de Siloé. E o evangelista tem a particularidade e realmente o cuidado de nos dizer que a palavra Siloé quer dizer enviado. Jesus também é enviado do Pai para nos trazer à luz e à graça. Santo Agostinho vai dizer que foi importante ele ser enviado, como Cristo que foi enviado, para ser desviado do pecado. Portanto, ele vai à piscina lavar-se e ficou a ver. Daí começam então as grandes discussões. Quem é este? Já ninguém o conhecia, até mesmo os amigos dele, mas não era o que ele estava cego. Não era ele que estava ali a pedir esmola. Parece ele. Não é. Bom, e vieram então as autoridades religiosas. Quem é que te fez isso? Num sábado, no dia de sábado. Esse homem que fez isso é um pecador, porque essas coisas não se fazem ao sábado, não é? Como se pudesse regular e meter Deus dentro de uma caixa e fazer as leis dos homens ou à maneira dos homens. Portanto, e o cego vai-se defendendo, chamam os pais. Olha lá, este é o vosso filho? Sim, é ele o nosso filho, nós sabemos que ele é o nosso filho. Então como é que ele agora vê? Isto não sei. Perguntai-lhe a ele, que ele já é crescidinho, já pode falar. E, portanto, lá está a resposta dos pais. Não é? Nós sabemos que ele é o nosso filho, sim senhor, nós sabemos que ele nasceu cego, sim, mas não sabemos quem lhe abriu os olhos e como é que ele agora vê. Ele já tem idade para responder, perguntai-lhe o vosso. Foi por medo dos judeus que eles responderam desta maneira. Então, depois a discussão continua até o homem ser expulso, porque a certa altura ele começa a dizer que, afinal, então, se ele é um pecador, então se ele fez isso é porque não é pecador, não é? Ora, nós sabemos que Deus não escuta aqueles que não são de Deus. Portanto, se ele me curou é porque é um homem de Deus. Portanto, e ele, então, é expulso, uma vez que não havia argumentos verdadeiros para o condenar, havia estas insinuações todas, então ele é expulso da sinagoga. E Jesus encontrou e perguntou-lhe, então, tu agora acreditas no Filho do Homem? Diz-me lá quem é, que é para eu acreditar. Sou eu que estou a falar contigo, já ouviste? Então eu creio, Senhor, eu creio. Portanto, aqui está como, enfim, ele depois adere à fé em Jesus. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, perguntaram, nós também somos cegos? Respondeu Jesus, se fosseis cegos não terias pecado, mas como agora dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Portanto, às vezes é isso mesmo. Às vezes nós temos que nos colocar diante de Deus e dizer, Senhor, ilumina os meus olhos para ver a verdade da tua lei, da tua bondade e da tua justiça. Queremos realmente que este caminho de Páscoa seja um caminho de luz. Então, até à próxima semana, se Deus quiser.